Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Share out there for 20 elders. Behold the King! Behold the King! Behold the King! O livro do Apocalipse, né? Este livro muito fantástico, né? Um livro que ele sofreu alguns abusos, ele sofreu algumas reprimendas por parte, às vezes, né, dos pais da igreja, ou até mesmo de alguns ramos cristãos, né, entre aspas, onde esse livro ele foi um livro colocado em muita... É um livro que ele traz uma perspectiva segundo ao pensamento que se tinha antes, um livro difícil de interpretar, haja vista que até no meio católico, né, eu não sei se hoje ainda fala isso, mas pelo menos de quando eu estava lá, dizia que o livro do Apocalipse não se podia ler, porque ele ia trazer maldição para o seu leitor, né? E até mesmo alguns ramos evangélicos, né? Eles têm esse tipo de comportamento, dizendo que o livro do Apocalipse é um livro que ele não pode ser lido por um leigo, né? Não há qualquer pessoa que pode manusear este livro, por ser um livro de difícil interpretação. Na questão de ser um livro de difícil interpretação, eu até um pouco concordo, porque ele não é um livro que, segundo a nossa cultura ocidental, nós não temos uma base assim, nós não temos nada que possa nos colocar no rumo do livro do Apocalipse. Por quê? Porque nós não temos, em questões de profecias, escatologia, a cultura ocidental ela não vive isso, mas a oriental sim. Essa questão, né, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós conseguimos entender o Antigo Testamento um pouco mais claro, porque ele traz história, ele vai falar sobre algo histórico, e nós conhecemos esse lado histórico, né? Nós temos esse tipo de atividade no nosso meio ocidental. Quando nós vamos para o livro por exemplo, o livro de Salmos, nós conseguimos um pouco entender o livro de Salmos por causa da poesia que ele traz. E nós, né, devido à nossa cultura, nós também conseguimos entender um pouco de poesia. Tanto é que muitas coisas que hoje em dia a gente vê por aí é baseado em poesia. As músicas são baseadas em poesias, né? Às vezes a gente vê até os filósofos atuais, eles olham muito esse lado poético, né? Existem pessoas que estão ganhando a vida na mídia com poesia. Então o livro dos Salmos ele não é tão difícil para nós, porque nós temos na nossa cultura incutido essa questão da poesia. Quando nós vemos as parábolas de Jesus, nós conseguimos às vezes até um pouco entender algumas coisas das parábolas de Jesus, porque a gente tem no nosso meio essa forma alegórica de enxergar as coisas, né? Nós compreendemos isso, né? Quando nós vemos as cartas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas gerais, tirando do lado as escatológicas algumas delas contêm, nós conseguimos entender um pouco por causa da literatura, né? Nós conhecemos o lado interpretativo de literatura, essa proximidade com a escrita, então não tem tanta dificuldade. Mas quando a gente vai para o Apocalipse, a gente entra num campo num terreno sem chão, num campo minado.
porque nós não temos essa mentalidade profética. Os judeus, sim, eles têm esse lado aí, né? Por quê? Porque quando a gente vê o livro do Apocalipse, tanto é que a palavra grega, né, que aborda, quando a gente lê a palavra, começa o livro do Apocalipse dizendo revelação de Jesus, quando a gente vai para o grego, aquela palavra revelação ali, ela já no grego indica Apocalipse, né? E muitas pessoas criaram esse mito de que o Apocalipse, ele é um livro que ele traz muita maldição para o seu leitor, sendo que o livro do Apocalipse, ele traz várias verdades, né, vários assuntos. Ele vai tratar de assuntos passados, assuntos presentes, assuntos futuros. Então ele não é um livro que simplesmente ele foca uma época. Ele não tem como você pegar o livro do Apocalipse e focá-lo simplesmente em uma época específica. Claro que nós temos a parte histórica, nós temos a parte literária, nós temos o lado literal do livro, onde que aquilo aconteceu de verdade dentro da parte histórica, né? Nós temos ali a figura de linguagem, algo figurativo, né? Principalmente quando a gente vai ver toda aquela forma que João ele vai mostrar aquelas criaturas que para a gente entender o tipo do que é que ele está falando para a gente hoje dentro do nosso contexto, né? Quando as pessoas veem essas criaturas sendo ditas no Apocalipse ou estão ali inseridas no contexto bíblico, as pessoas já têm aquela mentalidade, né, de ver um dragão de 7 cabeças, já lembra lá da nossa época de infância, a caverna do dragão, que tinha aquele dragão imenso com 7 cabeças, que as crianças perdidas. Então quando a Bíblia fala no livro do Apocalipse sobre o dragão, a gente pensa naquela criatura mesmo, né, parecendo um crocodilo com um corpo humano, andando com pé e braço, aquela coisa toda, né? Ele vai falar de escorpiões com corpo de cavalo, com cauda de escorpião, né? O tronco de homem, cabeça de homem, aquela coisa toda dentro esferosa com um leão. Então a gente já imagina uma criatura mitológica, porque a gente vê que tem... Porque o Apocalipse, entendendo o contexto de que essa helenização feita pelos gregos e depois veio os indo-europeus, que são os romanos, dominando, a cultura deles foram embutidas. Então muitas coisas figuradas que estão no Apocalipse são figuras que não querendo fugir, mas é uma realidade, a gente não pode fugir disso. Ela tem uma visão, ela tem uma forma de expressar quando a gente olha para algo mitológico da mitologia grega. Só que há uma verdade que João ele está falando de um momento, ele sabe do que ele está falando. E os seus leitores vão saber do que ele está falando, porque eles estão inseridos dentro da cultura, dentro do contexto. Então eles não vão se perder naquilo que a mensagem está sendo levada para eles. Nós sim, porque nós não vivemos aquele momento, nós não temos a influência daquela cultura. Por mais que a gente pegue livros e vá ler, vá ter algum lapso daquilo que foi visto por eles, entrar dentro da geografia, entrar dentro do costume, entender o momento político, a gente só tem apenas um lapso de alguma coisa, porque na verdade a gente não participou daquele momento histórico para entender, principalmente quando a gente vai ver a questão de pessoas leigas. Quando a pessoa entra no livro do Apocalipse, a pessoa é um leigo, ou muitas pessoas que não têm assim uma preocupação em conhecer a Escritura em si, ele fica preocupado com questões futuras, ele fica preocupado com a questão da grande tribulação, ele fica preocupado com a questão da marca da besta, do falso profeta, do anticristo, e ele perde toda a formosura do livro por causa de um assunto que não tem, às vezes não tem explicação. Tem coisas no Apocalipse que você pode pesquisar, você pode ler livros, você pode procurar algum erudito, ele não vai ter uma resposta satisfatória, porque são coisas que, por mais que João recebeu como revelação, somente a mente de Deus, somente a visão de Deus é que sabe na verdade qual é a verdade daquela visão.
né? Então muitas coisas foram colocadas ali para a gente ler, para a gente poder ficar percebido. E o livro do Apocalipse, tem gente que já pensa no livro do Apocalipse como se fosse um livro que ia terminar com uma grande destruição. Tem uma verdade, uma meia verdade nisso, porque ali o livro do Apocalipse ele traz o triunfo do bem sobre o mal, a destruição total do mal. Mas o triunfo, a base dele é o triunfo da igreja. Ele é um livro que termina com felicidade, com bem-aventurança, né? Ele tem nos seus primeiros capítulos bem-aventurança e ele tem no seu último capítulo bem-aventurança. Então é o livro que, mesmo que dentro, no meio do seu contexto, há toda essa parafernália de visões, de coisas que a gente não entende no nosso contexto, né? Então são coisas mas que a gente vê a estrutura do livro é para trazer esperança e mostrar que a vitória é da igreja, a vitória é daquele que está com Cristo. É um livro que ele vem para mostrar a vitória do povo de Deus, né? Então tem pessoas que já pegam o livro do Apocalipse e já ficam doido, né? Principalmente pessoas que são muito curiosas. O que quer dizer isso no Apocalipse? Fala disso, fala daquilo, né? Então muitas coisas no Apocalipse a gente vê por aí, né? Domingo mesmo, eu estava lá em casa esperando o almoço, e chegou um irmão lá, citou, a gente começou a conversar. Aí, aquilo que eu já até falei, que rapaz, nós já estamos na grande tribulação. Não estamos em grande tribulação, não. Nós não estamos em grande tribulação, nós não estamos vivendo aí, não estamos dentro do princípio de dores em si, nós estamos vivendo o momento dos sinais. Então, quando aí expliquei para ele, quanto mais os sinais vão aumentando, está anunciando esse advento de Cristo. Mas a hora que a gente entrar mesmo no princípio de dores, mesmo que a coisa apertar, porque são sinais. Então a proporção dos sinais é que vai indicar que foi isso que Jesus disse. Estes sinais, Jesus foi falando de sinais, é a proporção, o aumento. Hoje nós temos o coronavírus, podemos vencer, mas depois pode vir um outro pior depois. Aí foi falando para ele. Então as pessoas já têm essa mentalidade. Aí ele já até falou, o anticristo é o Emmanuel Macron. De onde que ele tirou isso? Ele tirou isso, foi da internet. Eu falei, irmão, não é o Emmanuel Macron, não, irmão. Não é, não. Ele vai ter que ser judeu, lê a Bíblia. Judeu vai aceitar qualquer um de qualquer outra nação para ser Messias? Não vai, irmão. Tem que ser, do contexto dele, tem que ser um descendente de Abraão. Não vai aceitar. Aí já ficou, né, mais tranquilo, mais calmo. Só que são pessoas que não leem, pessoas que não se preocupam, ou se preocupam demais, mas não vão a fontes confiáveis. Aí começa a encher a cabeça de abobrinha, ver abobrinha e espalhar essas abobrinhas por aí, né? Então eu falei, não vem não. O Papa não é, o Papa não é a besta, o domingo não é a marca da besta, igual muitos estão dizendo, nada disso. Tudo uma coisa, não tem a ver uma coisa com a outra, né? Inclusive eu tenho até um livretozinho que eu escrevi sobre o número 666. Qual é o número da besta, né? Aí eu fiz esse livrozinho, eu estou precisando até fazer uma segunda tiragem dele, mas fazer algumas correções que eu vendi, e eu coloquei as palavras no grego, transliterei, mas esqueci de colocar ali algumas palavras ali, a tradução. Aí a pessoa ficou muito bom, mas o que quer dizer essa palavra? Você não pôs a tradução. Então a pessoa já me deu uma luz. Eu preciso fazer uma segunda edição desse folhetozinho, desse livretozinho, para corrigir essa falta que teve aí. Mas lá também eu vou falar sobre o número 666. Qual foi o contexto que surgiu esse número? Por que é que João usou essa expressão? Qual foi o momento que ele fez isso? Então tem todo um momento histórico ali para ele ter feito aquilo. Ele foi forçado a fazer aquilo, fazer um uso de uma força de expressão, porque ele não podia falar o nome do imperador em si. Ele tinha que falar, fulano de tal, para ele não falar assim, Nero está se levantando contra a igreja. Aí ele colocou ele ali com o número da besta, ele colocou o número do logaritmo romano ali, ele tem toda uma estrutura para explicar aquele número da besta. E aí veio depois, né, eu até coloco isso aqui, aí depois veio, quando na nossa época lançou, né, quando a gente ainda era criança, chegou o CPF. Aí muitos crentes da época diziam que o CPF era a marca da besta. Depois do CPF, veio o cartão de crédito. Está tudo nesse livro que eu pus, quando foi que surgiu. E alguns disseram, o cartão de crédito que é a marca da besta.
Aí todo mundo depois tinha cartão de crédito, mas ninguém recebeu marca da besta. Aí depois do cartão de crédito veio o chip, aí entrou o chip no cartão. Ah, o chip no cartão é a marca da besta. Aí depois do chip do cartão, aí agora tem o chip de introduzir. Esse chip é a marca da besta, mas nunca vai ser tudo isso é marca da besta. Não, gente, tem todo um contexto para entender qual é a marca da besta. Eu sei de uma coisa, que quando a marca da besta chegar mesmo, eu não vou estar mais aqui. Não vou estar. Porque isso é raso. Isso é raso para entender. Se eu entender bem a escatologia e entender bem sobre o princípio do arrebatamento da igreja, a igreja não vai receber a marca da besta. Os cristãos da igreja do arrebatamento, eles não verão a marca da besta ser inserida. Quem vai ver é Israel e as outras nações e os crentes que não foram fiéis a Cristo e ficaram aqui achando que ser crente é ser mundano e ficou aí. Esses vão ver. Esses aí vão ver que não vai. Isso aí é a marca da besta. Agora a igreja mesmo, a igreja de Cristo, a igreja que vai ser arrebatada, ela não verá, ela não saberá qual é a marca da besta. A gente pode estudar, ver várias coisas, igual eu achei, né, em outros papiros, estudei, achei um outro papiro que falava outra coisa, não vou falar aqui, senão aí depois ninguém vai querer comprar meu livreto, mas é isso aí, né? Então não entendem. E as pessoas hoje em dia, eles vão para o Apocalipse como se estivessem assistindo um filme de terror, aquele filme de suspense. Ai meu Deus, não pode ler o livro do Apocalipse porque eu vou ficar doido, não posso ver o livro do Apocalipse porque eu vou ser amaldiçoado. Não tem nada disso. Primeiro o livro começa, revelação de Jesus Cristo aos seus servos. É para servo. A revelação do Apocalipse, o Apocalipse é para os servos de Deus, para eles lerem, buscar esperança. O livro do Apocalipse ele tem em si essas facetas, né? Só que o que acontece? A gente vai entrar daqui a pouco. Nós temos várias formas de interpretação teológicas, né? De como procurar, não vou entender, não vou colocar a palavra entender não. Porque se eu colocar entender, vai dizer então, se eu coloco de entender, vai dizer então que meu ramo teológico, meu ramo de estudo, compreendeu o Apocalipse na sua totalidade. Não, então existem várias formas de tentar entender a estrutura do Apocalipse. Dentre elas, as três mais fortes são estas aqui: a preterista, a histórica e a futurista, tá? A preterista é aquela de questões que vêm antes. A histórica é aquela que faz alusão do momento histórico, do fato verídico, verdadeiro, que aconteceu. A futurista é aquela que vê o fato histórico, ela vê o fato antes da realidade, mas ela entende um contexto escatológico, ela está olhando para o futuro que este livro traz, né? Mas em ênfase, é isso aí, eu peguei um pouquinho dessas informações aqui, ó, sobre a preterista. A interpretação preterista ou contemporânea histórica considera as visões do livro como se referindo primariamente, se não exclusivamente, a acontecimentos pertencentes às últimas décadas do século I, contemporâneos ao profeta João. A profecia dizia respeito à perseguição dos cristãos instruída pela besta, normalmente entendia como sendo Nero ou Domiciano, e continuada com o governo romano chamado Babilônia. Apocalipse foi escrito para estimular os crentes com a esperança de que Deus interviria, destruiria a besta, traria a libertação a seu povo e estabeleceria seu reino duradouro. Alguns preteristas defendem que o Apocalipse está relacionado apenas com a destruição de Jerusalém,
no tempo da antiga era do judaísmo apostata, em 70 depois de Cristo. Então essa forma de pensamento, ela entende que o Apocalipse, ele na verdade, ele mesmo João recebendo essa revelação, ele foi apenas um contexto histórico antes. Isso tudo aconteceu antes, ao ano 70, né? Até o período do ano 70, que vai ser a destruição de Jerusalém, né? Ali eles vão entender que a destruição, até a destruição de Jerusalém, foi o momento que aconteceu o Apocalipse, onde eles vão ver o domínio de Nero, a perseguição dos cristãos. Nero vai pôr fogo em Roma, vai colocar a culpa nos cristãos. Depois Nero se suicida, no ano, se não me falha a memória, no ano de 68. Depois dele vem Domiciano. E Nero e Domiciano, eles caem dentro desse contexto da marca da besta, que é aquilo que eu estava explicando aqui. Então, para este ramo de pensamento, o Apocalipse, ele é pré. Não há nele um acontecimento futurista, ele não tem nada contando para um futuro. Ele está apenas relacionado até o período da destruição de Jerusalém, e aí ele culmina toda essa história aqui, nesse período aqui. Então, para eles aqui fechou-se, né, o acontecimento do Apocalipse. Só que quando a gente vai para as Escrituras, a gente vai para a pesquisa histórica, a gente vai procurar entender alegoricamente as passagens alegóricas, do que é que ele está falando, qual a figura de linguagem, qual a força de expressão, qual o grego, a forma do grego que ele está usando ali, vai me levar a entender o que ali. Ele vai falar da marca da besta, esse caragma, que é no grego, né, caragma. E qual que é este caragma, ou estigma, né? Qual que é esse estigma, essa forma? Então eles não vão entender isso como nada futurista. Eles estão longe desta realidade. Aí nós temos a histórica. De acordo com a interpretação historistas, Apocalipse contém visões que revelam com antecedência momentos importantes e acontecimentos da história humana dos dias de Roma ao final deste atual século mau. Dentro do livro descobriram-se referências supostas a vários eventos, com as invasões bárbaras, a elevação do Islã, a reforma protestante, a contra-reforma, a Revolução Francesa, a Primeira Guerra Mundial e assim por diante. A besta foi diferentemente identificada como Maomé, o Papa, Napoleão ou algum ditador subsequente. Os defensores desta teoria se empenharam em encontrar na história política europeia o cumprimento de várias visões, consideradas em ordem cronológica, mesmo que não se possa assegurar que acontecimentos históricos específicos do século II até o presente estejam profetizados no Apocalipse. Acontecimentos históricos e movimentos mundiais ilustram repetidamente os princípios espirituais estabelecidos. Então essa questão aí, né, acabei de falar aqui sobre a pessoa que colocou o Emmanuel Macron, né? Então o Emmanuel Macron como se ele fosse a besta do Apocalipse, né? Este ramo de pensamento histórico dos historicistas, eles veem isto, por mais que eles vão pegar a Bíblia e procurar dela um contexto histórico, eles querem colocar esse contexto histórico não um fechamento futurista de escatológico, mas de algo que está eminente dentro da como é que eu posso usar a expressão? Dentro da história étnica do nosso momento. Não vai haver um fechamento espiritual, não vai haver um fechamento, como a gente entende, né, do milênio de Cristo, o reinado perpétuo de Cristo, a guerra do Armagedon. Isso aí para eles tudo já ocorreu. Então nós temos, né, existem igrejas dentro desse pensamento, né, nos dias de hoje, que ainda tem esse tipo de comportamento de pensamento, né? Nós conhecemos uma igreja, e esta igreja ela disse que o Papa é o anticristo,
a marca da besta é o domingo, tá? E as prostitutas, aquelas prostitutas, né? A Babilônia, ou aqueles que se corrompem com a Babilônia, eles dizem que são as igrejas evangélicas que guardam o domingo, que celebram o domingo como dia do Senhor. Para eles, são aquelas prostitutas que deitaram na cama com a prostituta mãe, conhecida como Babilônia. Eles colocam a igreja católica como Babilônia e colocam as outras igrejas evangélicas que não guardam, não observam o sábado, observam o domingo, como se elas estivessem na mesma cama com esta prostituta que é dita no Apocalipse. Olha para você ver que coisa absurda. Então, se fosse assim, já era para ter fechado. Já era para ter acontecido o Armagedon. E aí colocaram a questão até da Guerra Mundial, como se fosse, a Segunda Guerra Mundial, como se fosse a Batalha do Armagedon, que não teve uma coisa nada a ver com a outra. Né? Não teve Nova Jerusalém. Onde que está esse contexto se o Apocalipse aponta para essas coisas? Onde que está? Se esse fosse mesmo, então, se a gente pensar nessa forma, quem está ganhando aqui na história é o anticristo. Quanto tempo tem que o papado existe? O papado ele vai começar a existir desde o ano 126 da era cristã, que foi quando Constantino ele fez uma aliança do Estado com a igreja. Ele deu autonomia para a igreja daquela época, para que ela pudesse ser o juízo de Deus sobre os heréticos. E a partir daquele momento começou o papado. Uai, então o anticristo está dominando, já tem quantos anos de domínio? Contando de lá para cá, já temos 2.000 e cacetada de anos de governo do anticristo. Cadê? Cadê então as tragédias? Cadê as taças da ira de Deus? Né? Cadê? Cadê os anjos que estavam presos para ser soltos? Cadê a grande tribulação? Cadê o arrebatamento da igreja? Eles acreditam no arrebatamento, só que na questão, e não vai entrar nisso agora, a gente vai falar isso quando a gente vai falar de escatologia, de mid-tribulacionista. A igreja vai passar pela tribulação. Cadê? Para eles nós estamos nesse momento, que a igreja está passando pela grande... Mas cadê a grande... Mas que grande tribulação boa demais, velho? Então não tem como, não há. Não há. Se eles fossem parte dessa igreja fiel, então, eles tinham que estar correndo para as cavernas. Não, eles estão, às vezes, abrem uma igreja aqui, abrem outra ali, abrem outra lá. Mas depois está abrindo igreja, porque o anticristo vai perseguir. Cadê? Então, tá vendo? Não tem como associar e entrar por esse caminho aí. Complicado. Vamos ver aqui agora a futurista. A interpretação futurista vê o Apocalipse primariamente como uma profecia relacionada ao desenlace da história que diz respeito à igreja no mundo. As 7 cartas são endereçadas às 7 igrejas históricas e os selos representam as forças da história, por mais que possam durar, através dos quais Deus realiza seus propósitos redentivos e judiciais, conduzindo para o final. Entretanto, começando com os capítulos 16 e 18, os acontecimentos descritos baseiam-se completamente no futuro e atenderão à disposição final da vontade de Deus para a história humana. O Apocalipse termina retratando uma sociedade redimida habitando em uma nova terra que foi expurgada de todo mal, e com Deus habitando em meio às pessoas, que é a meta do longo curso da história da redenção. A interpretação futurista é pré-milenista, mas não dispensacionalista. Ela ensina que Cristo voltará para estabelecer um reino milenar na terra, mas não será um reino político dos judeus. A interpretação dispensacionalista, esqueci de colocar aqui, a interpretação dispensacionalista é mais recente
a aparecer na história da igreja. O esquema dispensacionalista da história da redenção possui dois diferentes povos de Deus por toda a história: Israel e a igreja. E, portanto, dois programas de profecia. As 7 cartas para as 7 igrejas são interpretadas profeticamente como um esboço de um século eclesiástico de 7 estágios. Então, essa futurista aqui, ela entende a questão do Apocalipse, ela vê o Apocalipse como um acontecimento de Deus dentro da história, onde Deus ele vai cumprir essa promessa de um novo céu, de uma nova terra. Só que ela não está preocupada com a renovação do sistema, como vou dizer assim, espiritual. A questão dela é uma renovação política social. Político social. Por que político social? Cristo reina, mas só que ser político social, ela não vê uma destruição do mal, mas uma restauração de todo o sistema humano. Ou seja, o sistema humano corrupto, ele será transformado para que ele possa viver nessa nova Jerusalém, que para alguns desses futuristas, tá? Alguns, não são todos, alguns desses futuristas, eles entendem que, na verdade, não há um novo céu, uma nova terra. O que vai ter, na verdade, é um novo governo. Olha aqui, ó, humano. Um novo governo humano. Onde é que a gente vê essa segunda tipo de visão aqui? Nas testemunhas de Jeová. Só que aí eles perdem a visão que aponta para o que nós vimos aqui na questão da visão dispensacionalista. A visão dispensacionalista, ela tem uma forma, por mais que ela seja uma visão nova, mas é uma visão entendida pela Bíblia, porque essas outras aqui, elas não veem essa questão de dispensação, né? Ou seja, dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e a última dispensação, que é a dispensação da igreja, que é o que nós estamos vivendo, como a dispensação também da igreja do Espírito, que ela é levada pelo Espírito, que vai culminar com todo o fechamento do Apocalipse, com Deus arrebatando o seu povo. A gente não vai entrar muito nessa questão para explicar isso aqui, porque a gente vai ter que mexer depois com escatologia, senão acaba atropelando aqui. Mas esse pensamento deles aqui não condiz com as Escrituras, porque eles vão dizer que só 144 mil não-judeus, quando a Bíblia indica como judeus, lá está escrito, marca 144 mil de cada tribo de Israel, da tribo de Dan 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, é tribo de Israel. Então eles dizem que 144 mil, o único arrebatamento que vai acontecer é o arrebatamento dos 144 mil, mas é do corpo governante das testemunhas de Jeová. Peraí, então ele já tem um número de quantos que vai, se fosse contar hoje quantos que talvez eles são, tem muita gente então que vai para o inferno. Eles não acreditam no inferno, então não vai fazer diferença nenhuma para eles, né? Então, para eles, muitos vão, isso aqui então é uma acepção de pessoa, e a visão dispensacionalista já entende o que a Bíblia quer dizer, vai no literal, ali é literal, marcar 144 mil literal, mas ali é um período onde vai haver um evangelismo mundial por esses 144 mil judeus. Já estou entrando para dentro da escatologia, não está, né? Vou só dar informação aqui, terminar essa informação da dispensacionalista, e a gente vai entrar no nosso material.
As 7 cartas para as 7 igrejas são interpretadas profeticamente com um esboço de um século eclesiástico e 7 estágios. Apocalipse 4:1 é interpretado como um arrebatamento da igreja, compreendido com a partida secreta de todos os crentes para o céu antes da grande tribulação. É pré-tribulacionista, tá? Antes. O resto do livro é visto como exclusivamente preocupado com a grande tribulação e o destino de Israel nas mãos do anticristo. De acordo com essa visão, Cristo volta para destruir a besta, para prender Satanás e para introduzir seu reino de 1000 anos na terra. Os dispensacionalistas encaram este milênio como a época em que a teocracia judaica é restaurada com o templo, o sistema de sacrifício e a lei de Moisés. Também nesse tempo, as profecias do Antigo Testamento relacionadas ao futuro triunfo político de Israel sobre os gentios são literal e fisicamente cumpridas. É interessante observar que muitos da tradição pentecostal carismática interpretam o Apocalipse e Daniel segundo esta visão dispensacionalista, mesmo em uma abordagem interpretativa em que outro lugar, além da escritura profética, impusessem uma negação da manifestação atual dos dons do Espírito. Então aí, eu vou fechar aqui com essa aqui para não entrar nenhuma outra aqui. Então, essa aqui, ela pode ser mais nova, ela tem sido rejeitada, tá? Por muitas igrejas históricas, conhecidas como igrejas históricas ou igrejas reformadas. Muitas igrejas reformadas, elas veem esse pensamento dispensacionalista porque é um pensamento novo, mas como se ele não fosse bíblico. Mas se olhar para dentro da estrutura do Apocalipse, nós vemos toda a coerência da interpretação nesta visão aqui dispensacionalista. Aí tem a espiritualista também, que eu não quero entrar no contexto, que vai achar que tudo é espiritual, não tem nada literal, não tem nada figurado, é tudo espiritual. Então não tem, você não precisa preocupar com nada na história, porque para eles tudo é espiritual. Não precisa se preocupar com nada aqui. Então, vive a sua vida com Cristo espiritual, que tudo é espiritualmente. É um erro, né? Então, a mais coerente é essa aqui, que é a que eu creio, né? É ter o poder dela. Então, nós vimos aí. Então, vamos lá abordar, depois dessa pequena introdução aí, o nosso fechamento aí, a glória de Deus. Vencemos mais uma etapa. Então vamos lá. Apocalipse, ponto 1. Deixa uma cortinha aqui no Apocalipse. Apocalipse, ponto 1, capítulo de número 1, versículo 1 a 3. É o versículo base de entrada para o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. É aquilo que eu disse. Primeiro ele diz que essas visões é para os servos. E aí ele diz que o anjo vai notificar ao servo. Então não tem como, se a pessoa não for servo de Deus, ela não vai querer procurar entender isso aqui como algo que Deus está trabalhando em favor da igreja. Ele vai tentar ver daquelas formas que a gente acabou de abordar aqui. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Então, esse tempo próximo, quando ele está dizendo, quando a gente olha para o lado histórico, nós vemos um lado histórico próximo que a perseguição da igreja já está em cima. Então, Deus está escrevendo João para mostrar para João que aqueles que estão passando naquele momento histórico é para eles guardarem a sua fé,
perseverarem na pessoa de Cristo, porque aqui o que vai contar é a bem-aventurança, você ser bem-aventurado. Por isso que no começo, no primeiro capítulo, ele vai falar de bem-aventurado, e no último capítulo ele também fala de bem-aventurado. Formação básica. O grupo está entre o grupo apocalíptico, porque, como assim grupo? Se ele é único? Não, ele não é o único livro apocalíptico. Mas se nós olharmos para o livro de Daniel, o livro de Ezequiel e alguns versículos ali no livro de Zacarias, nós temos algo apocalíptico. Então, por isso que ele está entre grupos. Se a pessoa pensar, mas o pastor levei do grupo só tem um livro. Não. Então, quando nós pegamos, principalmente os dispensacionalistas, nós entendemos as profecias do contexto de Daniel, nós conseguimos ligar aquelas profecias com profecias do Apocalipse. Então, tem muitas pessoas que, os historicistas, eles pegam aquela questão histórica lá, isolam ela do contexto do Apocalipse, pega do Apocalipse e isola de Daniel. E a gente sabe que lá tem uma interpretação que ela casa com a visão que João está tendo, que Deus está mostrando para João para mandar esse notícia para os seus servos. O autor, o apóstolo João, data 90 a 100 depois de Cristo, local Ilha de Patmos, uma prisão, ele está na prisão, o alvo, 7 igrejas da Ásia, versículo-chave, Apocalipse 1:19, expressão-chave, a vitória de Cristo e das suas igrejas sobre Satanás e seus anjos. Então, o pano de fundo do Apocalipse não é um momento caótico, não é um momento destrutivo, de taça, de ira, por mais que esteja, mas o cerne deste livro é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o mal. Por isso ele começa com bem-aventurança e termina com bem-aventurança. Esboço. Coisas que viste, capítulo 1, coisas que são, capítulo 2, 3, coisas que hão de acontecer, 4 a 22, visão, consumação, visão de Jesus Cristo. Apocalipse em uma sentença, único livro de caráter apocalíptico apresentado em forma de carta. Isso aqui que é importante frisar, carta, em forma de carta. Para entender aquilo que eu expliquei, claro que nós temos, como eu expliquei, Daniel, Ezequiel, visões apocalípticas, mas aqui para o Novo Testamento em forma de carta. Salvação e renovação de todas as coisas. O que é o Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse? Quando e onde se deu a visão de Apocalipse? Por que João recebeu a revelação de Apocalipse? Perguntas pertinentes ao livro. Algumas perguntas têm que ser feitas, gente, para procurar, tentar entender o livro. Se eu for no livro sem perguntar, sem questionar, nós já sabemos que a primeira regra interpretativa da Bíblia é: Bíblia explica Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Quando a gente vai, quando ele vai escrever as cartas à igreja, este é aquele que tem as 7 estrelas e os 7 espíritos. Aí ele vai explicar o que são as 7 estrelas, ele vai explicar o que são os 7 castiçais. A Bíblia explica a Bíblia. Por isso que os heréticos enganam os leigos, né? Por isso que os heréticos enganam os leigos. Exatamente, porque ele vai desprender, ele vai tentar tirar a informação bíblica fora da Bíblia. Então, eu posso ter um contexto histórico ali, mas se eu tiro aquele contexto histórico, eu não uso a Bíblia para entender o contexto histórico, eu acabo colocando uma confusão dentro da Bíblia, que é o que muita gente faz. A gente já fez demais, a gente até às vezes ainda comete, A gente comete, às vezes, como pregador, esse tipo de deslize, Vamos pregar sobre porta aberta. Ele tem na sua mão a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre.
e a gente vai falar de porta aberta, Deus vai abrir a porta da felicidade, a porta do casamento, mas ali ele não está falando disso. Claro que a gente usa, né, uma figura de linguagem para trazer ânimo, porque o livro é para isso, ele é para fortalecer o crente diante das provas e saber que ele tem uma promessa de Deus que o final, se ele perseverar até o fim, o final é feliz, né? Mas aí a gente comete às vezes esse tipo de situação aí, mas umas perguntas têm que ser feitas para entender, senão a gente não vai entender como o livro realmente quer nos mostrar. A importância do livro, o Apocalipse não foi dado somente para transmitir informações sobre o futuro, mas para ajudar o povo de Deus no presente, que por essa razão deve guardar as coisas escritas nas palavras da profecia. J. Phillips esboça 5 importantes lições que podemos aprender do livro de Apocalipse. Vamos ver qual que é as 5 importantes coisas. A soberania absoluta de Deus resulta em seu propósito último de destruir toda a forma do mal. Então vai culminar, né? Por mais que eu já falei que o cerne é a vitória, mas há uma aniquilação do mal, não uma aniquilação de destruição total. Por quê? Porque o inferno é eterno. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Assim como os salvos vão gozar das bem-aventuranças, né? No novo céus e nova terra preparado para os mesmos, por Deus, mas infelizmente também, né? Aqueles que não querem abraçar a graça, infelizmente sofrerão a condenação eterna. Isso está na Bíblia, né? O juízo inevitável de Deus virão sobre o mal, especialmente sobre a adoração de falsos deuses, que é o que culmina também no Apocalipse, né? A besta querendo adoração, né? Pregando a sua adoração, que não tiver a sua marca, tal, mas dentro de um contexto de figura de linguagem que ele está usando, porque nós já sabemos qual é o contexto que está acontecendo e ir trazendo isso escatologicamente também. Escatológico, às vezes eu coloco A no lugar que não está. O terceiro ponto é a necessidade de perseverança paciente, baseia-se no conhecimento de que Deus está no controle de toda a história. Então não adianta a gente ficar preocupado, né? O coronavírus é a ira de Deus sobre a terra. Gente, na hora que a ira de Deus vier sobre a terra, ninguém aguenta não, é pior do que coronavírus, né? Se olhar para o lado literal das taças, claro que ele vai usar a figura de linguagem para mostrar certas ações acontecendo na natureza como sinais, mas coronavírus, ira de Deus na terra, misericórdia. Oh, Jesus. Essa ira está fraquinha, viu? A fidelidade de Deus promete segurança espiritual completa para os que são fiéis a Ele. É isso. A fidelidade, né? Por mais que aqui não é meritório, não há nada meritório de parte humana, mas tudo por graça divina. E se eu abraço essa graça divina, eu estou cônscio de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Porque ele já está escrito, ainda que sejamos infiéis, todavia ele permanecerá, fiel porquanto não pode negar-se a si mesmo. É a fidelidade não do homem, mas de Deus. E quando nós vamos para a carta do Apocalipse, Deus traz juízo nas igrejas, no capítulo 3, há juízos, né? A bem-aventurança, mas também há o quê? Algum juízo sobre os determinados pecados de certas igrejas. Mas quando a gente vai para a igreja de Filadélfia, Filadelfia é o amor fraternal. Filadelfia é o amor fraternal. Ele está falando de fraternidade, amor fraternal. Então essa igreja que se ama, cada um se ama a si mesmo, ama o próximo, ama a Deus acima de todas as coisas, manifesta o seu amor agape, mas também o amor filéu, que é o amor, por isso que é Filadelfia, né? Não é simplesmente ser fiel, é amor fraternal, mas quando parte da pessoa de Deus, há uma fidelidade de Deus. E as bem-aventuranças, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Não tem como escapar disso aí. Uma verdade, né? Ó, ponto 5, o vislumbre do culto e da adoração constantemente oferecidos a Deus e ao Cordeiro demonstram o reconhecimento último pelo homem do caráter de Deus. Por que reconhecimento último? Porque ali ele já está tendo uma visão dos 24 anciões, tirando as suas coroas, jogando aos pés e dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Então ele está louvando a Deus, e a igreja, né, que será arrebatada, ela terá esta graça de participar desta adoração a Deus. Não que vai terminar quando chegar lá, não. Vai continuar esta adoração a Deus, né? A adoração a Deus, ela sempre houve, sempre haverá. Visão-chave de Apocalipse. Com base em Apocalipse 1:19, observamos que o livro é dividido em 3 seções principais, que podem ser vistas detalhadamente por meio da tabela a seguir. Vamos ver a divisão aí. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas, Apocalipse 1:19. E aí nós temos o prólogo. O que é o prólogo? O prólogo seria como se fosse um teatro ou um resumo. Ele vai trazer um resumo, ele vai encenar um resumo de tudo aquilo que a trama, que vai acontecer na trama da história. Então ele faz esse prólogo primeiro, né? Aí o que ele faz? Revelação de Cristo e quem é Jesus. Capítulo 1, versículo 1 a 3, revelação de Cristo. Quem é Jesus? Capítulo 1, versículo 13 a 18. Então, prólogo, o pano de fundo, a entrada desta mensagem é a apresentação do prólogo ali, que é da pessoa de Cristo. As coisas que viste, Apocalipse 1. As coisas que são, Apocalipse 2 a 3, mensagens às igrejas, às 7 igrejas. As que hão de acontecer depois destas, do Apocalipse 4 ao 22, visões dos eventos. Procurando entender, se você fizer isso, entender os momentos em que ocorreram, procurar ver o contexto histórico, procurar entender o alegórico, procurar entender o literal, para termos ali um pouquinho da pista do que é que Deus está fazendo na história. Conclusão dessa primeira parte, o Apocalipse traz uma bênção em sua abertura, Apocalipse 1:3, e se encerra com uma bênção, Apocalipse 22, 21. Apocalipse é uma revelação, não um mistério. Então, o Apocalipse é um livro muito difícil, cheio de mistério. Não tem mistério ali, gente. O que Deus revelou, está revelado. O que Deus não revelou, não fica procurando fazer ladainha, não, né? Vamos deixar o que Deus está usando para Deus revelar, se for preciso, na eternidade. Se tiver necessidade de, na eternidade, explicar para a gente. Porque eu creio que não vai ter necessidade de explicar nada que a gente não entendeu aqui, né? Já que a gente senhor, não entende. O que você quer dizer? Irmão, eu estou lá no céu, vou ficar preocupado com o que Deus falou quando eu estava aqui na terra? Eu quero gozar do que tem ali agora. Muitos crentes, umas bobaquices, só Jesus na causa, né? A tarefa do crente é simplesmente crer na promessa bíblica e confiar integralmente sua vida a Cristo. Acabou, gente. Não tem muita coisa para ficar com muito. Não, acabou não. Calma aí, acabou aqui, ó. Ainda tem mais um aqui, ó. Está na ponta aqui o outro aqui. Só mais 4 slidezinhos aqui. Apocalipse comparado a outros livros da Bíblia. A boa compreensão de Apocalipse se dará com a observação do plano maior de Deus, iniciado em Gênesis e completado em Apocalipse. Toda a história da humanidade, se ler o livro do Apocalipse, ele vai arremeter-nos a isso, ao fechamento da história da humanidade. Ela começa no Gênesis, mas dá um fechamento para essa história. E aí, na criação nós temos que dizer: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último, o princípio e o fim.
Apocalipse 22, 13. Se for pegar a tradução no hebraico, que nós temos a tradução, nós temos uma Bíblia hebraica, um Novo Testamento em hebraico, por mais que, né, a gente já estudou sobre isso, né? Nós vamos ter lá, ele não vai dizer eu sou o Alfa e o Ômega, lá ele vai dizer eu sou o Aleph e eu sou o T, e eu sou o Tav, eu sou o Aleph e eu sou o Tav, que é a mesma coisa, ali é no grego e aqui é no hebraico, a mesma coisa. É a primeira letra e a última, a mesma coisa. Indicando que antes dele não há outro e depois dele também não há ninguém. Ele é o eterno. Aleluia. É isso que ele está indicando. Tem ninguém depois de mim nem antes de mim. Aleluia. Então eu sou o Alfa e o Ômega. Começa, né, no Gênesis. Vai para a história da redenção. Aí nós temos aqui, né, Israel e profetas, nesse período aqui. Aí nós entramos no período de Cristo, Efésios 1:10. Temos o período apostólico, depois da ressurreição. E agora nós temos a consumação do Apocalipse, que é o Ômega. Então Deus está no controle de todo, independentemente do que aconteça, de coronavírus, de AIDS, de câncer. Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle da história. O caminho que aquilo que a gente está colhendo nesse caminho do controle de Deus, aí é outra coisa. Tudo que o homem plantar, o homem colherá. Quer seja bom, quer seja mal. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a bênção para que vivas tu e teu filho na terra do Senhor teu Deus te der. Escolha humana, mas Deus está no controle da história. Ele domina todas as coisas, é o dominador dos séculos, de tudo. O número 7 em Apocalipse, na cultura judaica, o número 7 representa a completude de algo, perfeição, conclusão. Mike Bumor propõe uma análise de Apocalipse a partir do número 7. William Hendrickson afirma que o livro de Apocalipse consiste de 7 sessões. Abrange a dispensação inteira da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo. Ou seja, quando ele vem para cumprir o papel da redenção e depois agora que ele vai vir para consumar a história da humanidade aí no Apocalipse. É Apocalipse 1, de 1 a 3:22. Jesus incentiva e confronta as suas igrejas. Selos. Apocalipse 4, de 1 a 8:1. Jesus abre os livros da história. Trombetas. Apocalipse 8, versículo 2 a 11:19. Deus avisa o mundo a respeito do perigo iminente. Visões de batalha, Apocalipse 12, do versículo 1 ao capítulo 15, versículo 4. Tentativas de Satanás de destruir a Jesus e o povo de Deus, porém Deus protege os